Parece que dá uns estralos, assim, de você ter mais clareza daquele assunto, né? Igual no primeiro dia que falou a história das pedras, né, que a gente carrega. Então, tipo assim, a gente já ouviu várias vezes e várias vezes que muitos bloqueios, tá, a gente recebe dos pais e tudo mais, só que aí você trouxe uma história que meio que desenhou isso na minha cabeça. Então, tipo assim, eu consegui associar o que eu já sabia a uma história. Então, eu consegui meio que dar uma forma assim, e conforme estava dando essa forma e vendo visualmente, né, e imaginando ali, foi me relembrando de emoções que eu vivi na minha vida. Lembrando, e sim, associando aquelas imagens que eu estava vendo. Mas você trouxe uma história que aí a gente associou e aí aquilo formou um desenho lógico na minha cabeça de tipo como que isso funciona, de como que a gente etiqueta as pessoas. Tipo assim, uma percepção que eu já tinha antes. Aí você trouxe uma ilustração de como que isso age, né? E, tipo, a pessoa lá indo, reclamando, só achando os defeitos, e quando vê, e aí meio que traz esse desenho com uma moral em cima, né? Acho que todas as histórias aflorativas me despertaram alguma emoção. Tipo, de uma emoção associada a uma história que eu vivi. E aí eu fui me recordando, talvez, de outros traumas que ainda não tinha passado na minha concepção de, tipo, isso talvez é um trauma. Mas vendo a história, observando a história e lembrando da emoção, às vezes o impacto ou a repetição ali daquela emoção que surgiu me fez refletir um pouco mais sobre alguns eventos que talvez não estava consciente que aquilo poderia ter gerado algum trauma ou bloqueio. Então, assim, foi bem interessante, mesmo que eu vim preparado com um trauma específico, conforme você foi contando a história, me gerou outras emoções que eu poderia, que eu depois eu comecei a investigar um pouco mais para ver como que aquilo se repetiu, como que aconteceu, para mim estar podendo tratar também. Contou a história da árvore também, né, que igual o Joali comentou. Eu tive uma percepção, ele teve outra percepção, mas eu acho que isso que é o interessante disso, né, porque a mesma história vai tratar bloqueios e traumas diferentes em cada pessoa. Então, tipo, a mesma história vai trazer a percepção diferente para cada pessoa. E talvez a percepção da outra pessoa pode te prevenir de algum bloqueio, né? Igual a gente deu o exemplo, nossa, por que será que eu não estou pensando assim? Ou por que será que eu não tive essa percepção, né? Então meio que já te previne de alguma coisa. Então, assim, achei bem interessante também, e foi uma das histórias que eu emocionei bastante, que foi a história da árvore lá também.